Olá pessoal, está começando mais um Conexão Bis, mais um episódio importante aqui na nossa programação, onde hoje estamos aqui com duas convidadas, duas empresárias aqui do ramo comercial, ramo têxtil, ramo de calçados. E aqui a gente vai, mais uma vez, debater com histórias. Neto, espera um pouquinho. Então vamos nós. Estamos aqui hoje com duas convidadas, a Delvane e a minha amiga Cláudia aqui da Oliver, onde vamos falar aqui de toda a trajetória, de todo esse sonho, né, que fez acontecer aqui em Itabaianinha. O sonho de duas mulheres que projetaram, né, uma carreira aí como empresária. Mas, normalmente, aqui a gente fala sempre com nossos convidados do começo, né? É interessante saber, não vamos chegar hoje na Oliver, como é que está, o momento como é que está, vamos falar um pouco do sonho, quem são vocês, família, filhos. Então, você, para começar. É porque assim, né? Boa tarde. Fale mais próximo, por favor. Tá. Isso. As pessoas dizem assim, né? Que foi fácil quando vê, né? Até hoje eu estava comentando que aí não vê a trajetória, né? Foi fácil, realmente, para a gente, assim, quando não é um peso para a pessoa, se torna fácil. Mesmo que você tenha caminhado, que a caminhada tenha sido longa, mas é prazeroso, você faz o que você gosta, você tem um sonho, você tem um objetivo. E eu digo também o que seria da gente se não fosse os sonhos. Eu acho que os sonhos é uma locomotiva que nos move, que nos faz chegar aonde a gente almeja chegar. Agora, para isso, a gente não pode parar, porque se a gente parar, a gente não consegue. Com Então, certeza. hoje eu sou mãe, né, sou casada, tenho 3 filhos, então tenho meu esposo. A jornada ainda fica mais, porque você tem que dar conta de empresa, você tem que dar conta de ser mãe e de ser esposa, de ser filha, de ser amiga. Então, tem tudo isso. Mas a gente, conciliando, a gente consegue dar conta de tudo. Não é fácil, mas é possível. Com certeza. E de onde surgiu esse sonho de... Porque eu conheço vocês, são primas, né? Por que Oliver? Isso aí? Tem algum nome na família? Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Como a Cláudia falou, né, não é fácil, mas a jornada é prazerosa. Em relação ao nome, tem sim. O sobrenome de Cláudia e o meu tem Oliveira. Ah, entendi. Que o pai dela é irmão da minha mãe e a Oliveira são deles. E a gente carrega também o Oliveira. E colocamos o nome Oliver para ficar um nome mais charmoso, para não colocar Oliveira. Então, a gente quis simplificar mais um pouquinho para dar um charme no nome. E caiu bem, viu? Ficou um nome bonito. Oliver ficou bem decente mesmo. Que caiu bem e as pessoas conseguem memorizar com mais facilidade, né, do que Oliveira. Oliveira seria um nome mais comum. E Isso. aí, quando a gente pensou em colocar o nome da nossa loja, tão sonhada loja, né, que a gente sonhava desde a nossa adolescência, digamos assim, Ah, então um sonho bem antigo, né? A de trajetória adolescente. foi grande. Coisa boa. Então, aí a gente pensou em colocar um nome que vinculasse nós duas, e aí seria o Oliveira, e colocamos o Oliver. Você trabalhava no ramo de loja, né? Sim. Era funcionário da empresa. Sim, só que antes de eu ser funcionária da empresa, eu trabalhei na Itacel durante 6 anos e meio. Comecei como vendedora de loja, né, vendendo móveis, e na época eu também vendia celular, que era na época era CDMA, que chamavam, né? Isso. Não é hoje a tecnologia que tem hoje, eu trabalhei também com essa parte, mas antes disso eu trabalhei com Claudinha já desde os nossos 12 anos, a gente trabalhou juntas, começamos mesmo trabalhando juntas, foi vendendo bilhete de Loteria Federal. Foi, ela nunca gostou de ser empregada, né? Você, né? Eu sempre Assim. trabalhei. Desde quando eu trabalhei com meu pai,
que meu pai, eu comecei, né, a trabalhar, a empreender. Eu acho que eu tinha uns 7 a 8 anos, por aí, eu já ajudava meus pais. Primeiro eu ajudava na horta, né, ajudando a plantar, E eu a lembro, viu? regar. Passa um filme na minha cabeça. E depois ele resolveu, acho que ele viu que eu tinha negócio para vender, então ele resolveu me colocar para vender. Ele enchia, eu sempre quis, para mim não é vergonha nenhuma, é orgulho. E também eu me orgulho muito do meu pai ter feito isso, porque ele me fez eu me tornar quem eu sou hoje, porque o trabalho, como tem muitas pessoas que dizem assim, o trabalho na infância, às vezes a gente está abusando da infância, né? Mas Está não é fazendo não. perder, né? Eu Mas, discordo disso aí também. eu não perdi nada, eu brincava do mesmo jeito. Então, para mim, hoje ainda o trabalho, eu concilio como também se a gente estivesse brincando quando a gente nas nossas viagens. Então, a gente brinca e a gente trabalha. Então, a gente faz as duas coisas e a gente aproveita. Então, por isso que não fica pesado. Então, meu pai me colocava para vender e ele dizia que eu tinha que vender aquela galinhota de coentro e alface todinha. E eu tinha a responsabilidade, o compromisso. Então, sempre é bom porque a criança ela vai aprendendo a ter o compromisso e a cumprir com as obrigações. Ele dizia que eu tinha que levar o dinheiro todo, eu não podia gastar. Então, aquilo ali também já era uma responsabilidade. ensinamento, né? É que eu tinha que ter compromisso com aquele dinheiro que eu estava vendendo, né? Então, hoje a gente tem os nossos fornecedores. Então, eu tenho o mesmo compromisso que eu tinha com meu pai, eu tenho o compromisso de hoje com os fornecedores, de cumprir com o que a gente está comprando, né? Então, vem de lá essa trajetória, não tenho vergonha, até porque serve para encorajar outras pessoas e dizer que não é fácil, não, porque desde os 7 a 8 anos, eu comecei com coentro, levava a galinhota vazia, para mim era um prazer vender tudo, batia em porta, já tinha meus clientes certos, e quando o cliente não queria, eu ia buscar outro, e eu não desistia. E vendia tudo. E vendia tudo, e outro dia de novo, e eu sabia que eu tinha que ir todos os dias. Isso aí foi um ensinamento, na verdade, né? Sim. Aí eu comecei primeiro, depois ela também foi para o ramo da galinhota. Foi também? Foi. E aí eu morava em Tobias Barreto, com meus pais moravam lá. Quando eu vim para aqui, Cláudia já vendia o coentro, né? E aí eu comecei a Quando você ajudar. veio para aqui, você tinha mais ou menos quantos 12. anos? Foi quando eu comecei a vender o coentro junto com ela e também os nossos primos participavam. Ajudava na horta com meu avô e o pai dela. E aí eu comecei a vender também junto com ela. E depois disso, a gente foi trabalhar com o tio Dé, que ele vendia feijão em Umbaúba. Conheço também. E aí teve essa parte que depois a gente foi para Umbaúba vender com ele numa barraca. A gente vendia feijão, ajudava ele lá. E depois disso aí, a gente começou a vender Loteria Federal, que na época era até Ginalda, que fazia aqui. Ela tinha umas rifas, não sei se você lembra, Jorge, que tinha umas rifas Lembro, sim. de cesta básica. Isso, a lembro. gente vendia, ganhava uma cesta e o ganhador ganhava outra. Anos 90 isso aí, viu? Já, né? Anos 90. Isso mesmo. Então, a gente vendia para ajudar nossos pais, eu ajudava meus pais e ela dela. O que a gente ganhava sexta era para ajudar realmente na despesa de casa. Já era um alimento. Já era um alimento para a nossa família. E aí a gente começamos dessa forma, depois fomos para o bilhete de loteria, que era o que pagava R$1 e ganhava R$400 na época. Só tinha isso, que era centena. Na época não existia nem milhar, era só centena. E a gente começou vendendo para outras pessoas, só que a gente vendia muito bilhete. E é o que foi que nós duas pensamos. Então, a gente pode fazer uma rifa para nós mesmos. Então já foi o empreendimento. Já comecei a empreender. O empreendimento já daí, né? Se a rifa tinha 1000 bilhetes, a gente vendia mais de 500 nós duas. Então, a gente vendia mais de 50% dos bilhetes. Então, isso. Se e o restante já dá para vocês, né? Já dava para a gente pagar quem ganhasse, que era R$400. E ainda o arriscar dá para casa, dá né? para casa. Então, foi isso que a gente pensou e a gente colocou a rifa para nós duas e ainda também tem uma sociedade com outro pessoal que tinha uma rifa, né, Claudinha? E aí a gente começou a crescer aí e teve uma época que eu parei de vender Loteria Federal. Depois acho que eu tinha ia fazer 19 anos, que foi quando eu fui me casar. Meu esposo não queria, inclusive eu sou casada, também tenho 2 filhas, 2 meninas. E aí ele não queria também, eu disse, tá bom, eu vou trabalhar em outra coisa. E foi quando eu comecei a trabalhar na Itacel. Claudinha continuou vendendo os bilhetes, só que a gente já tinha um sonho, na época que a gente vendia Loteria Federal, a gente começou a pensar em algo para colocar aqui na nossa cidade, que precisava no comércio daqui. E a gente viu que a cidade precisava de uma loja de calçados. Verdade. Na época, porque tinha poucas lojas, né?
Só que aí era um sonho, mas a gente não tinha recursos para isso. O que a gente ganhava era para a gente ajudar a nossa família a sobreviver, a ter um alimento melhor dentro de casa, né? E aí a gente só era um sonho. Aí o que foi que a gente pensou? Vamos olhar nas caixas de sapato, como é que a gente vai fazer para entrar em contato com os fornecedores. E aí a gente, só que aí isso daí adormeceu, passou um tempo, eu casei, fui trabalhar na Itacel, como eu falei. Trabalhei lá durante 6 anos e meio, uma época como vendedora, depois passei a ser gerente da loja. E aí depois Cláudia também continuou vendendo os bilhetes, foi trabalhar no Jogo do Bicho. Depois ela saiu do Jogo do Bicho e aí conta agora, Claudinha. Trabalhei não lembro quantos anos na época. Continuei nos bilhetes, né? Na época eu era noiva ainda, então o marido e também meu marido é do ramo do Jogo do Bicho, ele não ia então se importar muito. É isso que o meu não encaixou, aceitava né? muito não, o dela, né? Já era do ramo, né? Já era do ramo, então eu fiquei lá por dentro mesmo do Jogo do Bicho. Casei, continuei vendendo os bilhetes. Passou a gerenciar, né? Na verdade, eu passei né? também a trabalhar lá, né? A junto gerenciar com eles. mais Isso. do que dar o contato de rua. Isso. Aí eu fiquei só na rua, eu fiquei só com a ilha. Porque a feira dele era de domingo, me dava um retorno muito bom. Entendi. Então, eu continuei lá e trabalhava a semana com eles, lá no Jogo do Bicho. E depois, não deu certo mais lá no Jogo do Bicho, mas, assim, Deus não fecha uma porta, né, antes de abrir outra. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas, o porquê que não deu certo. Aí eu saí de lá, quando eu saí, eu disse, agora é hora da gente colocar o nosso sonho em prática. A gente estava afastada, assim, né, de sociedade, de trabalho, mas a gente nunca se afastou, eu sempre estava na casa dela. E aí, quando eu saí de lá do Jogo do Bicho, eu disse, então, vamos botar... A gente já tinha um dinheirinho também, mas vamos colocar a nossa loja. Guardava o dinheiro, né? Ela trabalhava lá no Itacel, guardava. Tem primos que se dão melhor do que irmãos, né? Acontece isso, né? Até amigos também. Tem parcerias que se batem bem demais, se respeitam. Isso é porque assim tem que existir o respeito, além da conexão, tem que ter o respeito, né, Jorge? A gente confia muito uma na outra, sempre existiu isso. E assim a gente nunca teve problema nenhum. O que está na mão dela tá bom, o que se tiver na minha mão tá bom também, a gente se resolve sempre da melhor forma. Gente, para chegar hoje e encontrar o estabelecimento que essas duas mulheres têm, é muito trabalho ali, viu? Quem vê assim, enche os olhos, né? Aquele lojão lindo que é hoje, a Oliver, em Itabaianinha. Mas está aí, a história que nada foi fácil. Saiu de baixo, de família simples, e agora está aí. Eu estou recebendo aqui uma história melhor que outra, aqui nesse programa aqui. É uma melhor que outra. Seu Prado, Roberto Selinetti também. Também acompanhei a trajetória, né, do nosso bairro. Erildes, uma história muito linda também de luta, de vida. Seu Prado Vasconcelos, neto da Minas também, que hoje é neto Emes. Então, a gente vem acompanhando aí um trabalho muito importante. Leonardo, também aí como representou a cerâmica aqui, nesse programa também. E está aí uma história de duas mulheres sinônimo de força, de visão, de empreendedorismo. Isso aí é muito importante. Então, hoje é uma lição, na verdade. Essa entrevista aqui é bem interessante, né? E o Conexão está aí. Estamos nesse momento na Itabaiana FM, aí para os ouvintes e para todo mundo, através da Rádios Net. Também aqui no nosso canal no YouTube, o Conexão Bis. A todos os nossos telespectadores, uma boa tarde, né? Um abraço aí a todos, nesse sábado à tarde, aqui mês de junho. E vamos seguir aqui com essa entrevista maravilhosa. Então, pode falar, fica à vontade aí, como foi esse segmento da loja, a ideia de montar a Oliver. Não tinha prédio, alugar um prédio, não foi assim? Foi. Aí eu fui procurar ela, quando eu saí de lá, eu disse, agora é a hora. Ela entregou emprego, foi? Não entregou no início, não. Não entregou, não. Eu disse, né? vamos só montar a parceria, continue lá no seu, porque assim a gente tinha que se estabilizar. O interessante é que a gente sempre, assim, a gente tem sempre os pés no chão, sabe? A gente assim, eu costumo dizer assim, quando a gente quer uma coisa, a gente vai naquele impulso, mas também a gente freia ali, tem os limites, né? Tem que ter os limites. E também, assim, a gente não desiste. Aí eu fui com ela, disse, vamos, ela disse, vamos, agora é a hora. Eu disse, você tem quanto? Ela tem tanto, eu tenho tanto, eu disse, acho que dá.
Os esposos não botou mau gosto, não, porque às vezes coloca, e vai dar errado. Não meu colocou, esposo não, só né? disse assim, Botou não. Incentivaram. Você tem coragem de botar esse dinheiro todinho, porque na época, né, Era tudo. era tudo que a gente tinha. Eu disse, tem, eu nasci, hoje eu estou vestida, hoje eu vou Isso. trabalhar. Aí ele, então tá certo, mas nunca botou mau gosto, não, só bom. Isso é bom, questionou né? isso. Aí a gente saiu, no mesmo dia eu acho que a gente saiu para procurar um ponto, aí tinha aquele da Casa do Bolo, que a mulher tinha acabado de reformar. Estava só esperando a gente, eu Tinha acho. acabado de pintar, estava todo Pinto prontinho. todo O prontinho. local, o prédio não era novão, mas era um ponto bom, né? Ponto bom, ponto de esquina. Na época ali esquina, perto do paravam a banco. Corpethausen. Isso. Né? Então, na época foi excelente para a gente. Né? Ficou pequeno depois, porque no início era grande, a gente não tinha quantidade de Não tinha sapatos tanto, suficiente. tanto produto, né? Você lembra, Cláudia, que as pessoas falavam muito assim, nesse ponto, não dá certo nada que colocam aí, porque diziam que já vendo? tinham passado muitas coisas por ali e que nada tinha dado certo. Eu disse, não, mas o nosso vai dar certo. Vai ser aqui, porque assim, Deus mostrou isso aqui para nós. Parecia que Deus fez, parecia não, Deus fez, Ele preparou só para a gente chegar lá. É de vocês, é para vocês colocar aqui. Uma pergunta, quando vocês inauguraram, a trupe ainda existia ou Tinha. tinha fechado? Existia. Passou um existia, tempinho né? ainda, a trupe. Ela A trupe tinha. vendia bastante sapato, vendia. né? Aqui em Itabaianinha tinha Trupe, Nami Edmalha, e aquela outra loja. balde, caboclo. Então, não tinha aquela outra ali na frente de Dinho do Bar. Como era o nome do rapaz? Alberto Calçados. Alberto Calçados, isso. E ele é Tinha de eles. Ubaúba, né? Só É, tinha eles e Lúcia de Bida também vendia alguns calçados. Não tinha mina, não tinha tropical, não tinha nada. A trupe com o tempo também fechou, né? Foi. Eu não lembro quanto tempo depois, mas ainda passou, acho que ele passou mais de 2 anos ainda aberta. Depois que a gente colocou, né? Aí seguiu, como é que foi? A primeira Oliver em frente ao Banco do Brasil. O depósito era dividido com a prateleira, até porque não tinha muito o que guardar, a gente não tinha muitos calçados, né? Mas a gente tinha fé e a gente sabia que a gente ia conseguir. Então, assim, e também para a gente, sabe, quando você sonha, sabe que você pensa que tudo é fácil? Eu costumo dizer assim que a gente tem que tornar as coisas mais leves, porque o pesado ele vai ficar mais leve se você tentar tornar leve. Agora, se você não tiver essa mentalidade de tornar as coisas mais leves, até o que é leve vai ficar pesado. Isso. Então, a gente abriu em fevereiro. Em junho, tinha uma feira de calçados, que é a mais famosa do Brasil, lá em São Paulo, no Anhembi. E a gente comprou passagem, primeira vez que a gente foi para São Paulo. A gente comprou passagem, foi para São Paulo para passar 10 dias lá em São Paulo para poder ir para essa feira. As duas sozinhas foram? As duas, foi. A gente achou... Para conhecer o mundo, né? Foi. A gente achou, na nossa imaginação, que a gente ia comprar tudo que a gente precisasse. Porque a gente, graças a Deus, nós somos corretas, gosta de cumprir com os nossos compromissos, mas as pessoas não conhecem. Isso. A nossa empresa Então, mas a só gente não achava que a gente ia levar essas portas. A nossa empresa só tinha 4 meses de aberta, CNPJ. CNPJ, né? E quando a empresa é nova, menos de um ano, as empresas, fornecedores, eles não dão muito crédito. Na verdade, eles não dão crédito, né? Nem banco também dá, E ninguém não está dá. errado, porque eles não conhecem quem é certo e quem é errado, Isso. né? Mas só depois que a gente vai entender. Naquele momento a gente não entendeu, mas depois a gente entende, né? E aí a gente foi para essa feira, foram 3 dias de feira, não foi, Claudinha? E assim, a gente levou muita porta na cara. Foi muito difícil, muito mesmo, mas assim, a gente não pensou em desistir de momento nenhum. Não desanimou, né? Não. Eu disse, mais uma fábrica dessa a gente vai comprar. Chegava nenhuma e dizia, tem quanto tempo? 4 meses. Infelizmente, só à vista. Aí, cadê o dinheiro? Porque o dinheiro que a gente tinha era pouco. Tinha investido tudo. Tinha investido tudo. Então, a gente tinha pouco dinheiro do que já tinha retornado para a nossa mão. Só que só dava para comprar umas 2 fábricas. Então, a gente teria que escolher a qual a gente iria comprar com o dinheiro que a gente tinha. E foi o que a gente fez. E escolhemos a fábrica que, para a gente, seria mais importante e compramos à vista. E teve um fornecedor, acho que vendeu a gente parcelado. Que até hoje ele diz, eu fui o primeiro representante que abri crediário para vocês. Realmente, ele assim acreditou na gente e a gente comprou parcelado. Até hoje a gente compra ele. Sempre tem um anjo, né, na vida isso. da gente, né? E daí, Alguém que dá uma força, que confia. Desse vai passando Vai para passando outros, informações. né? E é desse jeito, é como se ele tivesse sido um avalista Isso. da gente, né? Porque aí começa o quê? As fábricas começam a pesquisar, ver que a gente teve um bom relacionamento com o que a gente comprou parcelado e vai começando a dar crédito, né? E aí foi como a gente foi ganhando o espaço.
E hoje é mais fácil, porque hoje, por exemplo, tem os cartões de crédito, É. que hoje disponibilizam de limites altos. E naquela época não tinha, essa vantagem do cartão de crédito, não. Só tinha o cartão mesmo, um alto empresário, né? Porque o cartão de crédito hoje é dinheiro na É, sua é mão, verdade, é. com um limite É, alto, né? Você é. pode comprar. Você ia lá numa feira dessas e dizia, não, à vista não tem não, mas você passa lá no cartão e facilitava, Isso. né? Mas naquela época não tinha cartão. Não tinha. Isso. Foi bem difícil, mas assim, como eu digo, a gente nunca desistiu. A gente sabia que a gente ia conseguir, que não seria fácil, mas mesmo nessas dificuldades, a gente levava as coisas com leveza. Às vezes na brincadeira, né, da melhor forma possível, para que a gente também se animasse mais um pouquinho, porque tinha momentos que a gente ficava na tristeza, Jorge. Eu lembro que a gente foi nessa feira de calçados, a gente foi almoçar. E a gente foi até com Iraci de Tildé, lá nesse restaurante, e a gente entrou, restaurante chique. Eu disse, aqui vai ser caro. Aí a gente sentou, a gente pediu uma água. A água foi um absurdo. Eu disse, e a água? E quando nós pegamos Foi o esse cardápio? valor. Quando a gente pegou o cardápio, vamos dizer que a gente só estava com sede e vamos embora. Não dá para a gente comer aqui ainda, mas um dia a gente come. Um dia come. A gente só bebeu água. Eu disse sim. E a Iraci disse assim, e nós vamos sair assim, passar vergonha. Eu disse sim, é melhor passar vergonha agora do que gastar o dinheiro para ficar O dia chorando. todo. Ia gastar o dinheiro todo no restaurante. Vamos embora, vamos embora. Pessoal, que história maravilhosa aqui das mulheres da Olive em Itabaianinha, essa loja maravilhosa. E vende de tudo, viu? Que você chegar na Olive é impossível não comprar, viu? Essa loja de vocês realmente é um encanto. Lá a gente veste a família toda, né, É Jorge? todinha, de Porque você não vai ter criança, que se trabalho. juntaram tudo, né? Foi. Já tem chapéu para homem, tem bota, tudo de sapato, roupa, cinto, bolsa para mulher. É uma loja enorme, além do ótimo atendimento. O pessoal lá é muito educado, viu? Obrigada, Obrigada. Jorge. Vocês treinaram bem a equipe, parabéns mesmo pelo trabalho. Pessoal, conecte aí no nosso canal, inscreva-se, deixa o like, dá o comentário. Está com ruído? Deixa. Então, gente, a história aqui é muito importante, é uma história muito, assim, o que eu estou gostando de vocês é de todos os convidados, a realidade, né? Chegar aqui e não só fala de sucesso, fala de tudo, dos fracassos, das pedras no caminho, mas o bom é o resultado final, né? Então, se passaram quantos anos naquele primeiro ponto? Ali foi uns... Eu acredito que uns 6 anos lá. Na Casa do Bolo? Foi. Acho que foi uns... acho que foi menos, não foi não? Uns 6, Porque, nós assim, passamos a aqui gente uns 5, uns 6. Ficou com ele lá, aí a gente reformou, né? Ficamos com ele, depois a gente cresceu, aí a gente reformou. Assim que a gente reformou, gastamos um dinheirão Foi, lá. e apareceu outro ponto Aí maior. apareceu o de Ezequiel. Foi, a gente mudou porque o da esquina já estava pequeno, a gente já tinha alugado uma lateral que eles tinham, né? Também, que era alugada a outra pessoa, a gente alugou para fazer o depósito. E tinha momentos até que a gente tinha que colocar a mercadoria em outro lugar, porque não dava mais lá. E aí a gente teve que, quando surgiu a oportunidade do de Ezequiel, a gente não pensou 2 vezes. A gente já tinha gastado cá, mas infelizmente a Ele gente já era teria- maior, né? Ezequiel já é era maior, né? Isso. Aí eu acho que a gente passou mais uns 6 anos, uns 5 a 6 anos, 6 anos em Ezequiel. Foi. E hoje a loja tem 16 anos, fez 16 anos em fevereiro. A gente está com 3 anos e meio no ponto novo, né? Isso. Na loja nova, 3 anos e meio, já o tempo passa muito rápido. Né? Me diz uma coisa aí, e crediário para o começo? Vocês tinham suporte, porque hoje tudo que se tem é crediário, né? Mas a gente vendia no crediário. Vendia, né? Vendia. Assim, pouco menos. Tentava mas selecionar vendia. as pessoas. Era o que também porque cheque, né, no tempo? Vendia. Hoje naquela quase não época tem mais tinha. cheque, mas Não naquele tem, tempo não. tinha, né? A gente fazia Cartão, hoje é cartão à vista e o crediário. a gente fazia uma análise, né, do cliente e aí a gente vendia Nossa com a maior mesma. segurança, né? A nossa nossa análise, era né? Nossa mesmo, né? Porque Isso. hoje, assim, quando o tempo vai passando e você vai aperfeiçoando, buscando modificar, melhorar cada dia mais. Hoje a gente já tem parcerias com o sistema de crediários e tudo isso, mas antes era a gente mesmo. Que analisava. E analisava as pessoas assim pelo conhecimento. Muitas pessoas não pagavam, mas o que acontece? É O normal. crediário, na verdade, da moda antiga, né? Era dessa forma, né? Sim. Interior, todo mundo conhece todo mundo. Tipo caderninho mesmo, né? Isso, isso. Caderninho. A gente fazia umas fichinhas, essas coisas assim.
mas a gente também vendia no cartão, já parcelava no cartão. O interessante também que eu estava lembrando aqui é que, assim, quando a gente começou, a gente não tinha mercadoria. A gente colocava os 2 pares de sapatos para poder encher a prateleira, porque a gente ficou com vergonha de abrir, né, a loja e com pouco sapato. E o povo dizia, eu vou comprar o quê? Aí, quando a gente ia lá, né, que não tinha uma numeração das pessoas, que ainda conseguiu também comprar a grade toda, né? Conseguiu comprar muita coisa, porque também o tempo, por exemplo, a gente tinha que Pra alugar o inaugurar. ponto, alugamos o ponto, né? E aí já ia vencer o aluguel. Como é que a gente ia pagar se a gente já tinha investido? Então, a gente teria que abrir com a mercadoria que a gente tinha. E aí a Fazendo gente teve que milagre, né, abrir. do pouco que tinha, né? Isso, a gente... Mas era muito interessante. E a gente ria. Era. A gente ria colocando aquele sapato. Eu disse, vamos colocar os 2 pés para encher. Não tem problema. A gente coloca os 2 pés. Eu digo assim porque um concorrente, se tiver ainda, a Trupe, a promoção da Trupe Era a bem- cidade em peso, fila. né? Até segurança colocava, eu lembro. Isso, Eu comprei lembro, muito ali. lembro. Então, você chegar assim, duas mulheres, né? Ter essa coragem de botar um empreendimento e tá aí, é coisa de Deus, isso aí é coisa de Deus. realmente. É fruto de muito trabalho de vocês, realmente. Eu já comentei de você para algumas pessoas, para a Gabi, para minha esposa, o tanto, porque ela eu não lembro do serviço que você fazia, Sim, da galinhota. do começo, mas ela mesmo eu lembro, passa um filme na minha cabeça. Então, quando eu vejo hoje o resultado que deu, né, isso aí é coisa maravilhosa, realmente. E, Muito assim, bom. A gente, na verdade, eu acho que a gente queria fazer de tudo para a gente ganhar um dinheiro, né? E quando surgiam os extras, por exemplo, meu tio, né, meu tio Haroldo, que eu gosto muito, ele é do Sapé. Ele disse, minha filha, aí vai ter dias lá para catar laranja. Eu disse, não, nós vamos. aí nós duas ia catar laranja. Eu botava ela também, né? Porque Sim, ela tinha sim. que estar para o meio. Porque assim, nós duas sempre foi muito juntas, muito unidas, assim, sempre o que uma fazia, a outra também. Só teve um momento assim que eu me casei, que eu fui trabalhar em outra coisa, e Cláudia também ficou em outro, né, que no jogo do bicho, eu na Itacel. Separou um pouco. Só que assim, a gente nunca perdeu o contato, conexão, a conexão. a Vamos gente igual sempre- ao seu programa, É, né? nunca perdemos isso, né? Então, assim, a gente não se vê separada. De uma Maravilha. fazer uma coisa, outra outra, entendeu? E eu acho assim que dá para todo mundo ganhar, sabe? Então, assim, a gente tem a ambição boa de crescer, mas não de querer ganhar vantagem em cima de ninguém, nem de querer ir só para gente, só para uma, não. Então, assim, sempre que surgia, eu dizia, olha, o tio Haroldo me chamou para a gente, vai ganhar R$ 5, era R$ 5 naquela época. O Pra dia. Gente, o dia. Mas era muito dinheiro naquela época, né? Hoje que R$ 5 você não sabe nem para onde vai. R$ 5 a criança nem quer mais que você dê R$ 5 a criança. Mas R$ 5 naquela época era muito dinheiro. Era. Aí a gente ia para ganhar os R$ 5 e era muito bom. A gente ia para o sapé, nem gastava esse valor de gasolina, que a gente entendia com uma motinha velha que a gente tinha, e a gasolina a gente botava ainda de R$ 1. Naquela época ainda botava de R$ 1. Hoje você bota 10, você não roda nada quase, né? E assim, a gente andava, não sei, muita gente lembra, que a gente andava numa moto 82, que era a moto do pai de Cláudia, e a gente andava nessa moto. Muita gente falava assim, olha a menina da moto velha, que a gente andava, tinha uma menina na rua, Chamava de catenga a moto. Era. Me raivava, viu? tinha uma menina na rua que a gente morava, que eu não vou dizer o nome dela não, mas se ela estiver ouvindo, ela vai saber. Ela ficava tirando uma mangação muito grande da gente, que tipo, a gente andava, eu costumava vestir todo sábado a mesma roupa. Geralmente era assim, porque a gente não tinha muita roupa. E aquela roupa era melhor da gente vender o bilhete. Andava com uma pochetezinha, eu com ela com outra. E aí, quando a gente passava, ela ficava, só tem essas roupas, hein? Só tem essa roupa com essa moto velha. E começava a mangar da gente. Eu ficava virada com ela. Aí teve um dia que eu estava com ela é minha amiga, né? Eu estava com ela, ela disse assim, Adelvânia, você lembra o que eu falava com você? O que eu mangava de você, aí você hoje, né? Eu disse, mulher, mas é assim mesmo. Gente, tá vendo aí o que é história de vida, o que é lições de vida. Essas mulheres aqui, empresárias, graças a Deus, bem-sucedidas, não só Itabaianinha, né, muito conhecida, porque hoje a Olive vende para um monte de cidade de fora, né? Eu Vende. chego lá e vejo um monte de gente diferente que eu não conheço, que eu nunca vi, que não é daqui. Peru, Arauá, Isso. Ubaúba, Cristinápolis. A gente Buquim, vem Boquim, Até Distância, Tobias Barreiro. Aracaju Vem comprar aqui. Também, a gente Aracaju. vende muito. Que maravilha, viu? Cristinápolis. Lá é falou. muita gente de fora que eu vejo sempre quando eu vou lá. Graças Vou a comprar Deus. alguma coisa, pagar um carnê, eu vejo alguém diferente lá. Então, prova que tem produto bom, que tem preço, tem qualidade. A loja realmente é a loja moderna, viu? De vocês. Qual o lançamento da agora?
É o primavera, inverno, como que É é? inverno. Inverno. Inverno, né? A nossa coleção é a coleção Encantos da Estação. A Que é gente voltada lançou mais para os para festejos os festejos agora, né? juninos. Isso. Mas está linda a coleção. Isso. Então, outra coisa que eu estava me lembrando aqui, Jorge, é que é o seguinte: a gente nunca mensurou, nem sequer pensou que um dia a gente ia estar com uma loja dessa. Assim, a gente foi trabalhando. É o sonho alto demais, né? Entendeu? Deus é Assim, bondoso demais. Isso, a gente nunca nem mensurou isso. A gente trabalhou sempre pensando em dar o nosso melhor, em oferecer o melhor para o nosso cliente, em satisfazer o nosso cliente. Então, acho que isso aí foi com que as coisas foram acontecendo, né? E Deus abençoando. Mas, assim, a gente não imaginava. E aqui dentro da nossa cidade mesmo, até a gente abriu uma vez, a gente no começo não tinha muita mercadoria, né? Botava os 2 pares, mas teve uma época que a gente tinha tanta mercadoria que a gente teve que abrir uma loja em Umbaúba. Foi. Ah, sim, então você abriu uma filial ainda? Abrimos uma filial em Umbaúba, porque a gente comprou tanto que não cabia naquela casinha do bolo lá. Eu não sabia. que Veja tinha só, Aí a gente para quem não tinha correu. crediário, crédito, para quem não tinha fornecedor para vender, depois a gente tinha tanto Tinha que compramos demais. demais. Foi, compramos muito. E agora que não cabia ali dentro? E a gente não podia ficar com essa mercadoria, então vamos abrir uma loja em Umbaúba. Aí a gente abriu uma loja em Umbaúba. Passamos um tempo só. Só que, assim, como a gente é muito de querer estar presente, de querer estar ali, né? Eu sei que a gente tem pessoas capacitadas e tudo, mas a gente quer estar junto com o cliente, a gente quer estar ali resolvendo, e tem coisas que tem que ser com a gente. Aí, Eu já ouvi, passou um eu já tempo. ouvi de alguém, viu? De senhoras, falar assim, eu ia saindo sem comprar, mas as duas são, vocês são profissionais em venda. E não tem que não compre com elas lá dentro. É o olho do dono, né? Tem que ter esse contato, né? A gente também tem meninas hoje muito treinadas mesmo para atender dessa forma, com carinho, né? De dar realmente o que o cliente merece. Isso. A gente tem Humanizado, uma né, equipe. Claudinha? Só que em Umbaúba a gente tinha uma certa dificuldade em funcionário, né? Até a gente tem uma amiga lá de Umbaúba que ela também tem essa mesma dificuldade, não sei o porquê. Hoje a dificuldade está no geral, né? Para funcionário, né? Mas nessa época que a gente tinha lá, Todas as áreas. porque a gente não conhecia também, aí ficou um pouco complicado, e a gente não podia estar lá presente, então assim a gente não atingiu aquilo que a gente Nosso objetivo, esperava. né? E aí foi quando a gente decidiu vender a loja de lá também, porque a gente pensou em abrir uma No Kids infantil, separado. que foi quando a gente Foi abriu a da esquina. quando abriu na Praça Neto Foi, Campos. isso, a da esquina. E aí a gente vendeu a loja de Umbaúba para abrir a Kids aqui. E aí deu super certo, graças a Deus também. Depois da Kids, a gente resolveu abrir uma masculina, Por conta de mercadoria por conta também. de mercadoria também, que a Também, gente né? não tinha espaço. Na Oliver, que era nesse aqui, já não cabia mais também. E onde foi essa? Foi lá no posto do Jardim? Foi Foi. no Posto Jardins, a Também, Formei. né? Foi. Depois a gente mudou para a vizinha tropical, Foi Sim, na pandemia. na pandemia. Pandemia. Foi, só que quando chegou na pandemia, a quantidade de funcionário dividido nas lojas estava gerando um custo muito alto e as pessoas não estavam indo até a loja, né? E aí foi que a gente pensou em levar o masculino para dentro da Oliver, que era só o feminino. E aí começamos a trabalhar com o masculino lá dentro, uma parte pequena, mas já trabalhando no masculino. E o infantil cá na esquina. E aí depois surgiu a ideia da gente comprar o nosso próprio terreno, o ponto que a gente tem hoje, para poder a gente colocar tudo dentro de uma loja só e a gente conseguir acompanhar de perto tudo junto. Porque a gente, em momento, estava em um lugar, em momento, estava em outro. Dividindo, pagando muito Isso. aluguel, né? Esse tipo de E coisa. até para facilidade e comodidade das pessoas, porque você está lá para comprar, aí você já vê alguma coisinha para sua neta, você já Isso, compra, né? isso. Agora você vê para sua esposa, você diz, não, já vou levar presente da minha esposa, né? O espaço é enorme, né? Então, aqui cabe e fica tudo num local só. num local só, que Um lojão. facilita para o nosso cliente. E, assim, eu acredito que a gente consegue vender mais, porque o tempo da gente hoje é muito corrido. Aí você está lá, você vai fazer um pagamento. Se não tiver, só tiver o seu perfil lá, eu vou dizer, não, Jorge, mas na outra loja, às vezes Já você perdeu. não vai Ou querer então ir veio o lá. concorrente ao lado e já vai entrar aí outro, né? Tem essa questão também, né? Você vai caminhando, no meio do É. caminho você já encontra, e aí para ali mesmo e não Isso. consegue chegar até lá. Então, aí foi quando a gente pensou em comprar um ponto, encontramos aquele ponto, e quando fez a planta da loja, a gente começou a ver que ainda estava pequeno. Meu Deus. Aí eu disse assim, ainda está pequeno aqui. Aí a gente começou a olhar, tinha um terreno no fundo com um monte de mato ali. Aí eu disse, olha, Claudinha, aqui tem um terreno.
Vamos ver quem é o dono. Ah, o terreno não era da casa de vocês, Não, isso não é era de alguém. Era de alguém, que era de Jurandir. Aquele que trabalhava no fórum. É, Sim, Jurandir, eu me Jurandir. confundo, Jurandir com Juraci, é Jurandir. É. Aí a gente foi conversar com a esposa dele, com ele, então aí eles venderam para a gente, disseram que ele não tinha interesse naquele terreno ali, né, que era um quintal, que tipo sem utilidade para eles, e aí a gente comprou, e aí a Oliver ficou daquele tamanho. Ah, então entendi. Vocês compraram um pouco mais Compraram ainda. um pouco mais. Que Aí a gente ficou ainda ótimo, cara. A loja é enorme. ficou, Espaço. ficou do jeito que a gente estava pensando Sonhando, como seria, né? sonhando. Muita gente dizia assim, ele não vai vender não, porque assim, ele, às vezes, essas pessoas assim que têm essas casas, Se apega, né? se apegam, né? Essas pessoas mais velhas, né? A minha mesmo não vendo. Nem um palmo para ninguém. Tá vendo? É verdade. Não vende, não tem como vender, porque é local centralizado, né? Então, você vendeu, você se arrepende depois. Tá certo. Não dá certo, não. Me diga uma coisa, como é que foi o impacto da pandemia para você? Nós sabemos que alguns empresários quebraram, né? Fechou as portas. Aqui quase não houve isso, mas em Aracaju mesmo houve muita falência. E como é que foi para vocês? Sentiram muito o baque Assim, da pandemia? eu até queria comentar aqui também, né, que não foi tudo assim fácil não, né, conseguindo assim, que a gente também passou por muitas dificuldades. Passamos por vários momentos difíceis, né, não só na pandemia, mas em outros momentos também. Só que assim, a gente sempre tem que buscar, né, estratégia para que você passe pela crise, né? Tem as crises aí, então você tem que estar sempre tentando bolando alguma coisa para você escapar da crise. Né? Tem uma crise lá em 2009. Quando a gente colocou a nossa loja em 2009, estava numa crise. Né? Então, assim, mas a gente não tinha medo de crise, não. Até logo no ano da crise, estava uma crise que na época o presidente era Lula. Sim. E aí as pessoas falavam muito de crise nessa época. Eu disse, nada, que nada. Na crise, crie. Teve alguém que na sim. crise a gente vai criar. Então, a gente criar. sempre teve isso, né? Está na crise, vamos criar. E tem momentos difíceis também. Tem momentos que a gente passa por aqueles perrengues, porque temos compromissos, muitas coisas para cumprir, né? E na pandemia também passamos. Eu lembro muito que na pandemia a gente teve que fechar, assim, bateu aquela tristeza da loja fechada, só abria assim, nem um palmo, dava um pouquinho só, e a gente abria ali, e os fornecedores para a gente pagar. Mas eu vou falar aqui uma cena, a vigilância também nem foi boazinha ainda. Era isso que eu ia comentar agora. Então, assim, eu até... Você não me deu trabalho, não, viu? Eu lembro de vários, alguns deu trabalho. Isso. A gente Eu me fechava, deixava ajudo. só um pouquinho Foi. assim, já, Então, assim, mas o coração da gente estava ali apertado. apertado. Mas assim, eu comento sempre assim que facilitou um pouco para a gente, porque assim, o município, né, quem estava na direção do município, facilitou muito para a gente. Era município e estado, na verdade, porque a Isso. polícia é estado. E o estado Só que a junto, né? polícia aqui, eu comentei aqui com o Neto e com o Erildes também, e eu consegui fazer passar confiança. Então, a polícia, de início, teve algum impacto. Depois, eles confiaram no meu trabalho, então ficou melhor, né? Sim. Ficou melhor. O prefeito também, na época, ele me deu carta branca, ele disse, olha, eu disse, estou fazendo aqui loucura, estou fazendo coisa que o governo não permite. Eu posso responder por isso. Ele disse, está em sua mão. E graças a Deus, Deu tudo certo. tudo certo. Porque assim, Jorge, lá em Aracaju, a gente viu alguns relatos de lojas ali no Calçadão, que passou muito tempo fechada. Quando eles E voltaram perdeu para tudo. perde tudo, porque o Perdeu calçado e a roupa lá parado sem ninguém, é como uma casa. Se você deixar a casa fechada sem ninguém movimentar, Isso mesmo. sem fazer nada, sem varrer, sem nada, você vai chegar ali e vai estar tudo São estourado. as trachas, né? Então, a mesma coisa acontece com o calçado. De tanto que o calçado, quando ele está, a gente usando ele todos os dias, ele tem mais durabilidade do que se você deixar ele lá guardado no seu roupeiro. Quando você vai pegar ele pode ser que ele esteja até solte o solado, É verdade, descosture. Né? Não é que o calçado seja ruim, ele tem um tempo de vida dele. E se a gente está usando ele ainda consegue manter mais. Isso é melhor. Tudo Né? se usa Então, mais é melhor. Isso. Já pensou se Deus o livre na hora dessa acontecesse, olha, não vai fechar tudo, como é que a gente ia fazer? Como é que a gente ia reabrir? Então, assim, vocês facilitaram muito o município com o Estado para a gente aqui. Eu queria muito ter a oportunidade de agradecer, eu estou tendo agora, agradecer muito né, por tudo, porque, assim, facilitou demais. E os fornecedores também ajudou muito a gente, né? Eles prorrogavam títulos, e aí a gente foi conseguindo pagar, né, Claudinha? Claudinha que ficava mais ainda nessa parte do que eu.
E aí ela começava a ligar muito para as fábricas, Eu pedindo já não prorrogação. aguentava mais, assim, meu Era. Deus. A gente matava tinha um leão briga- todo dia. Eu vi assim, comida podia vender, né? Comida, medicamento, cachaça, bebida alcoólica. Foi um tipo que mais vendeu. As pessoas aí tem relato que ganhou muito dinheiro com isso. Com as lives, né? Criou as lives, aí os cantores famosos e era um pessoal bebendo em casa, bebendo em chácara. Então, por que eu tendo como, eu ia massacrar o comércio? Então, comecei o quê? Eu pedi, teve pessoas que colocou manequim na porta, disse aí, não, você vai tirar porque você vai me comprometer, porque quando um colocou, o outro ligou, Sim, já entregava. Então, ou você segura, ou você perde todo o controle. controle. E se eu perdesse, seria pior, porque vários locais, Neto falou aqui, Itabaianinha foi o menor impacto de loja Minas. Teve loja Minas aqui, em Itapuranga, que o promotor, no Dia dos Pais, no sábado, imagina, Dia dos Pais, é dia que vende bastante, né? E chegar o promotor e fechar. Em Tobias tinha uma portinha ao lado, receber dinheiro, chegou lá e é para fechar. Então, como é que pode? Aqui eu pedi o seguinte, porta de vidros, mantém ali, tal, e fechada, uma pessoa, um funcionário com álcool, né? Exigia que entrasse com máscara. Então, foi controlando. Foi aí que eu ganhei a confiança de um dos capitães de polícia, né? Ele chegou para mim um dia e disse, Jorge, eu lamento muito, mas você sabe que quem está responsável é vigilância e polícia militar. Mas eu vou ter que sair fechando. Aí eu comecei a falar. Aí eu consegui convencer ele. Ele disse, rapaz, realmente, eu dei uma volta. Eu cheguei lá no Polo Moda, todas as lojas que estavam abertas, tinha uma pessoa na porta. Aqui também eu vi esse controle. Então, eu falo o seguinte, eu tenho que tomar conta que a polícia tem ocupação demais e você assuma o comércio. Então, isso com confiança, né? Então, graças a Deus, Itabaianinha, o impacto foi bem menor do que cidades que por aí que sofreu. Aracaju, eu lembro que eu cheguei, só abre tipo de loja 9h30 da manhã, 9 horas, 10 horas, quer dizer, isso aí é um impacto terrível que dá, né? Muitas lojas mesmo fecharam em Aracaju. Fecharam, a gente via lá tudo falência total. Em São Paulo também, quando a gente ia, né, Claudinha, Quando a gente tinha muita loja voltou para São fechada. Paulo, muitas Muita. lojas fechadas. Chega e dava uma tristeza, porque assim, a gente se coloca no lugar do outro, Justamente. né? Aí são sonhos que as pessoas têm de muito tempo para construir aquilo ali. Quanto tempo a pessoa não durou para construir, para destruir em um tempo mínimo? Então, assim, a gente via que não tinha necessidade disso, porque se podia para uns, porque não podia para outros, né? Assim, mas a gente não podia fazer muita coisa, né? Muita regra e o Ministério Público envolvido, né? Então, nada era fácil, realmente. Agradecer aqui ao nosso apoio cultural, ao Oxinto Manda Fitness, aqui a loja. Amanhã teremos a corrida aí do Oxinto, participa aí, viu? A corrida tem para 2 km, para 8 km, tem também o Kids, né? R$ 2.000 em prêmio, parabéns aí a Edinaldo. As empresas estão agora, vocês vão fazer quando aí de vocês? Nós vamos fazer mesmo. Vamos Muito entrar bem. vamos Eu já entrar vou nessa trabalhar vibe. na Tiffany. A Tiffany tem dia 13 de julho. Eu estou aqui E as também meninas já vão perguntando Tem que lá. fazer parte trabalhando. dessa moda, né? E é interessante, o Prado já fez também, né? Foi um Agora, há sucesso, pouco né? tempo atrás. Então, as empresas estão aderindo ao esporte, né? O incentivo. Então, amanhã será da Oxinte. Também aqui o apoio da Tropical, calçados aqui no centro, ali pertinho do Banese. A cerâmica São José do São José Abílio, aqui com a melhor tecnologia artefato cerâmico, um abraço a São José Abílio. Ao posto São Luís, aqui na Rua Tobias Barreto, tem Petrox, melhor rendimento para o seu veículo, o melhor combustível é o Petrox. Também aqui é o Prado Vasconcelos, supermercado da família, que tem tudo, atacado, varejo, tem frigorífico, melhor padronização aí em frigorífico da cidade, no Prado, melhor preço de carne também. O restaurante reformado, bem aconchegante, a comida maravilhosa, almoço e janta. Tem a barraca junina nesse período que eu adoro visitar o Prado à tarde, comidas típicas. E também tem a área de alimentação ali na panificação, café da manhã e muito mais. Então visita aí o Prado Vasconcelos. Cerâmica Santa Maria, de Reginaldo Prima, aqui na Capitão Fontes. Tem qualidade de artefato cerâmico também. Entregamos com rapidez sua obra, produtos da Santa Maria. Serinet Informática, Serinet via cabo, tem tudo aí. Nosso amigo Roberto, forte abraço aí, a família Serinet.
Cerâmica Dona Yazita, tradição, a antiga Jacaré, a primeira da cidade, tem qualidade de artefato cerâmico na rodovia Luiz Alves. Também aqui a Pousada Trindade, aqui no centro da cidade, bem na Praça da Matriz, a melhor da cidade, a maior e mais confortável, Pousada Trindade. O Rei Chefão, aqui produtos naturais, temperos prontos. Nosso amigo aí, Júnior, do Rei Chefão, já entrega não só Sergipe, também parte da Bahia já tem aí o produto. É o sal grosso, tantos produtos maravilhosos. A pimenta é muito conhecida aí na Bahia, do Rei Chefão. E também o Unicrim aqui de Herildes, com exames laboratoriais, atendimento médico, consultas e muito mais na rua Odorico Alves. Quem sabe em breve teremos de volta a Oliver, também aqui no apoio. Pessoal, vamos aqui, estamos aqui nesse momento com esse bate-papo legal, maravilhoso, com as proprietárias aqui da loja Oliver, narrando tudo esse percurso que não foi nada fácil. Já falaram que trabalharam em horta, venderam temperos, coisas verdes, né? O coentro, o alface. Já foram também trabalhar em sítio também. Esse aí eu não sabia, foi novidade, né? Trabalharam com venda de rifas e hoje são empresárias bem-sucedidas aqui no ramo. Não é nem de roupa, é de tudo. A Oliver tem tudo, né, para você. Completa, né, Jorge? Tem tudo se precisa. Investimentos aí, calçados, a loja top da cidade aí, viu? Mandar um abraço aqui ao pessoal, Chiquinha, está aqui parabenizando do seu lado, o pessoal está curtindo muito aqui vocês, viu? Dieguinho, Dieguinho aqui também, Dieguinho da Academia de Luta, Osmário, aí, o motorista da saúde, também, Joel, meu amigo Joel, está aqui parabenizando, meu amigo Batera aí também, forte abraço, Denilton Edemias, Denilton diz parabéns, Jorge, está ótima entrevista. Fátima Vila Flor diz aqui que é uma história encantadora, uma história muito interessante. Ela diz aqui, linda história. Parabéns, obrigado. Batista Júnior, policial também, militar, está aqui parabenizando. Dona Margarida aí no povoado Taboca, curtindo também aqui a entrevista de vocês. Chico Duro, Valdemir, Tiago Piroquinha, forte abraço também, estão todos aí curtindo aqui a entrevista das proprietárias, das empresárias aqui do ramo aqui de moda, né? Loja Oliver Itabaianinho, a loja, se você não conhecer, você de fora, dá uma passadinha aqui, porque, ou então, qual é o Instagram da Oliver? Oliver Loja. Oliver Loja, né? __. Pronto, dá uma olhadinha aí, você vai conferir o mundo que tem de moda nessa empresa maravilhosa. Vamos seguir com a nossa entrevista. Aqui já são 17:09, vocês estão quase com uma hora, viu? De bate-papo, rapidinho. Eu nem vi passar, né? Passa rápido, passa rápido. Ainda bem que foi muito tempo, Jorge, porque aí ela diz assim, você fala muito, não deixa eu falar, mas hoje ela está falando também. Oi, ela fala demais. Tem horas que eu tenho que... Quando ela começa a conversar muito com o povo, né? Cláudia, vamos. Mas eu queria mesmo ter essa oportunidade de falar, porque assim, e para dizer que não é fácil, porque as pessoas que vê hoje só vê onde a gente já está. Sucesso. Entendeu? Aí não teve o conhecimento de onde a gente veio. Aí, para quem quer começar, aí vê aquela dificuldade do tamanho de um prédio, mas não tem dificuldade. Se você tem um sonho, você tem que colocar em prática, você tem que correr atrás. Primeiramente, entregar nas mãos de Deus e pedir o direcionamento a Deus, porque sem Deus a gente não consegue nada. Então, quando Deus abre uma porta, se Deus plantar a sementinha dentro do seu coração, é porque vai dar certo, é confiar e acreditar. Tem uma parte de uma música que diz assim que o nosso dever é confiar e o de Deus é realizar. Então, nós estamos aí nesse caminho. E, assim, para dizer às pessoas, para incentivar as pessoas que é fácil, que não é fácil, mas não é pesado, você consegue acreditar, confiar e Deus vai realizar. Isso, você tem que correr atrás, né? Além de tudo que você fez na vida, vocês duas, você ainda tentou ser professora, não foi? Eu sou professora, tentou sou não, formada. foi, né?
Eu sou formada em matemática. Você Eu fez faculdade? fiz faculdade, me Isso. formei, assim, depois que logo antes eu estava acho no 50% do curso concluído, aí surgiu a oportunidade daquele processo seletivo. Sim. Eu participei do processo seletivo, eu passei e eu fui ensinar no Raimundão. Então, eu trabalhava, vendia os bilhetes, eu trabalhava no Jogo do Bicho, eu ensinava no Raimundão. Aí, depois, me formei e consegui também no Criativo. Trabalhei no Criativo, só que aí ficou muito pesado, né, para mim. Aí eu tive que escolher, né, assim, alguns, porque senão a gente não dá conta de tudo e é o nome da gente que está em jogo. Né? Aí eu saí, passei uns 6 meses no Criativo, depois eu saí. Mas ensinando mesmo, ainda passei uns 6 anos. Só que depois também eu não conseguia conciliar, porque enquanto eu estava aqui no Raimundão, eu conseguia ficar na loja e ensinando, né? Porque os horários vagos eu corria para a loja. Mas depois eu fiz outro processo seletivo e me jogaram para Tomar do Jeru. E aí Aí ficou difícil, né, para mim conciliar as duas coisas. Aí eu tive que abrir mão e correr atrás do que eu mais gostava. Você ainda é sócia do Jogo do Bicho? Não. Não é mais? Não, Só seu esposo, né? só meu esposo, é. Entendi. Então, seu ramo é totalmente hoje a loja. Totalmente a loja. Muito bem. Vamos aqui, algumas perguntas. Já falou da ideia, como surgiu, né? Foi um sonho um sonho de adolescente mesmo, né? E sonhou, que levou em frente. Vocês já brigaram, vocês duas? Já tiveram assim, uma temporada de... Não, a gente Não já brigou houve, né? assim, quando a gente era pequena. Ah, normal, pequeno a gente não vale. brigava por conta dos irmãos. Sim. Né? Porque a gente sempre somos defensoras, nós somos as mais velhas, né? E a gente tem que defender eles, né? Então a gente brigava por isso, uma defendendo, cada um defendia o seu. Isso. Mas era assim, briga besta. Que a gente acabava bem brigada andando junto. Entendi. Entendeu? Mas Sempre... depois a sociedade nunca teve, Não. graças a Deus. Isso aí é por isso que dá certo também. Isso. Que muito bom. Isso é E muito teve outra interessante. briga também, nós, quando a gente vendia os bilhetes. Não sei qual foi o motivo. Eu sei que a gente brigou, ficou meio arrechada. Só que a gente estava em Cristinápolis nesse dia, vendendo os bilhetes. Ela estava com uma parceira e eu com outra. Foi. Porque a gente andava 4 pessoas. Aí, como a gente estava brigada, ela ficou com uma, eu fiquei com outra, né? Ficamos divididas, Se a dupla. separando. Só que a gente vinha embora, a gente pegava carona para ir para Cristinápolis, naqueles caminhões, né? Na volta Para a o gente pegou custo ficar, carona. para o custo ficar melhor, né? Para a Porque gente o ter lucro era pouquinho, né? o lucro pouco, né? Quanto mais economizar, melhor. Aí a gente pegou carona no caminhão, só que quando chegou no meio da estrada tinha os guardas. Aí o carinha mandou a gente descer. A Nós gente desceu as 4. Daqui a pouco para uma moto, de um conhecido também que vendia bilhete. Aí ela montou em cima da moto, eu disse, quem vai ficar aqui sozinha? Não vou nada, vou ficar o sapo fazer. Quando eu olhei para trás, assim, para chamar, né? Eu disse, agora, hein? Aí ela veio, eu vou com você. Toma na garota da Eu moto. já né? estava na grama da moto. Nós duas fomos embora e deixamos as outras duas. Eu disse assim, eu vou mandar uma topique vir lhe pegar. Pegar vocês. Só que a Topic pegou as duas e deixaram no povoado mais próximo de Umbaúba, que não ia ter Umbaúba. Elas foram caminhando, chegaram lá, elas brigaram com nós duas. Né? Foi nessa Então, assim, época, mesmo mas momento de lá para cá, descontração. foi nesse momento, mas eu não sei mais nem o que foi. porque também nós não duas- lembro, não. Porque a moto, acho que foi por causa da moto. A moto da que a gente andava era muito velha, né? E aí ela balançava muito, a gente se cansava. E aí ficava um dizendo, leve você. Ela queria que eu levasse o A tempo outra, todo em uma leve moto. você. Eu dizia, não, agora eu leve você. Eu não- Aí nós duas ficávamos nessa peleja aí. E já falamos aqui, eu estou saindo do roteiro, mas já falamos aqui um monte de coisa, como surgiu a ideia da loja Kids, vocês já falaram aí por quê, né? Foi. Como surgiu a ideia de montar tudo em uma loja só, vocês já falaram também por que motivo, mais facilidade, mais praticidade, né? Sim. Sim. Até para manter tudo junto, é melhor até de administrar, né? Isso. E E por só- para facilitar para o cliente, né? O também- comodismo de você estar ali, né, já encontrar tudo em um só lugar, de você não ter que estar se deslocando para outro, e para a gente não perder a nossa venda. Vai que no caminho, como você diz, encontre outra, e aí, né? Isso. E vocês ficaram bem localizados, a loja ali ficou um ponto muito bom. Aí para você Não ver é a como- principal, mas está ao lado, né? o quanto que Deus cuida da gente, assim, né? Dos detalhes. Porque antes aquela rua ali não tinha muito esse movimento, movimento. né? Não tinha. E depois que mudaram, quando a gente comprou ali, não tinha mudado ainda não, a mão. Colocado mão em Sim, contramão. sim, entendi. Né? Então, assim, mas mesmo assim, é por isso que eu digo, se Deus permitiu, vá. Porque Deus, ele vê bem lá na frente. Então, se você tem uma pessoa que você está com seu coração ciente que Deus está ali com você,
né, que você entregou para que Deus faça, que Deus abra o caminho. Então, confie. E logo depois que a gente comprou, veio essa mudança de E eu lembro muito circulação. bem que vários comerciantes de Itabaianinha estranhou, né? E Sim. criticaram Muita a gente. prefeitura, a SMTT foi Mas levou um depois monte de crítica. Tá aí o Ficou resultado. tão bom, né, Ficou Jorginho? bom. É porque E eu digo assim- assim que tudo também que é novo, as pessoas estranham um pouco, Estranham. sabe? É. E assim também, às vezes, a pessoa não tem fala coisa assim, sem noção, sem pensar, por falar. Tudo que se educa tem um preço, né? Tem uma reação, né? Sim. Então, Itabaianinha passou por mudanças, várias mudanças ultimamente para Os melhor, né? sinais Foi. mesmo. Ficou... Porque na época que a gente comprou ali, muita gente também veio questionar a gente. E vocês compraram um ponto desse, essa rua muito parada, não vai ser bom não para vocês. Aí nós, não, mas vai ser bom. Aqui o ponto é bom, as pessoas já conhecem nossa loja, né? A gente vai divulgar. E assim, a gente nunca deixou de acreditar. E como Cláudia disse, quando Deus ele está no meio da situação, então assim, a gente só vai seguindo o que Deus está mandando. Então Deus manda para aqui, você vai ter que ir aqui, então a gente vai no caminho que Deus manda. Então assim, Justamente. foi o que Deus preparou para a gente e Deus ele só tem o melhor, né? Para cada um de nós. Aí foi a Sugipe também para lá. Para lá para frente. A Sujipe foi também, é isso mesmo. Isso, a Sugipe inaugurou pouquinho tempo antes da gente. Foi. E aí depois veio a mão, né, Cláudia, que mudou. E como a Cláudia estava falando, com as pessoas estranham, quando tudo é novo, estranho, né, Jorge? Mas você veja só como foi bom, porque valorizou a cidade toda. Todinha. Né? Porque ali era centralizado só naquele meinho, ficava parecendo o trânsito das Índias. Os representantes chegavam muito comentando lá, os caminhoneiros para fazer entrega, diziam que trânsito é esse nessa cidade, hein? Não para. E É coisa isso se aí. for perto das 8 da manhã, do meio-dia e às 5 da tarde. Isso. É um Tá todo trabalho mundo atravessar saindo, uma rua em Jorge. Itabaianinha. Isso. Aí, assim, valorizou muito a cidade. Outros pontos que ninguém viu, que não visava, que não tinha valor, hoje tem, né? Graças a isso. Então, foi maravilhoso. Damião estava falando aqui, o Damião, o Damião do Boteco do Rei, esteve aqui, foi também um dos entrevistados, ele falando que a abertura do Acre, né, do Boteco do Rei, é também ali agora muito movimentada ali a cidade. Né? É também Sim. mão também ali. Então ficou bem melhor, eram ruas que estavam calmas demais. E hoje, porque sinceramente, naquela rua de vocês ali, aí pega ali na frente o Prado, pelo amor de Deus. Agora tem esse complexo de alimento que abriu na Praça Tênis Ponto Sousa ali, então realmente a cidade está... Que antes tudo se falava de G. Barbosa. Sim, só Tudo naquele antes centrinho ali, né? só se falava aquilo ali, G. Barbosa. Não é mais. É, Só tinha Jorge. valor aquele Né? Não, miolinho da isso, cidade, isso. né? Até Dona Vânia, que é nossa vizinha, um dia ela falou assim, essa rua aqui era um sossego. Hoje não é mais não, minha filha. Mudou. acabou. Viu? Porque ali você vê que para atravessar dá trabalho. De tanta movimentação que tem no A Rua do moto, carro. Bonfim era uma rua que tinha um monte de casas velhas. E eu conheci ali porque até Márcia, eu conheci a minha esposa, morava lá, né? Então eu ia muito para lá. Então era uma rua parada. Hoje a rua está cheia de comércio. Sim. Todo dia inaugurando lojas. Isso. É loja de produto de agrícola, é loja de roupa, é um monte de lanchonetes. Então, é cabeleireiros, Sim. é barbeiros, que não para a rua, realmente expandir para o comércio. Então, Itabaianinha, graças a Deus, a conveniência nossa mesmo está outra cidade, Dá né? gosto, né? Está bem diferente. Então, vamos seguir aqui algumas perguntas que vocês já comentaram. Já falamos da Kids, agora também. Como vocês empreendem a dois, como vocês dividem funções e tomam decisões? É muito tudo na paz. Então, assim, geralmente, Cláudia gosta muito da parte financeira. Eu ajudo, mas eu não mexo tanto no financeiro quanto ela. Eu já fico mais na parte de rede social, arrumação de loja, essas coisas assim. Não é nada tipo assim que a gente Separe não. não. Sim, entendi. É algo natural Natural nosso. de vocês mesmos, cada um. Isso, É é natural perfil, né? nosso, o perfil da gente. Não que Cláudia não faça o que eu faço e nem eu não faço o que ela faz. Claro que a gente se ajuda, entendeu? Mas quando é na situação tipo financeiro, Claudinha vai fazer isso aqui, ela já vai adiantar aquela parte. Quando é na parte de rede social, arrumação de lojas, essas coisas, sempre que é mais a minha parte. Mas todas as duas mexem com tudo. Que bom, né? Porque tem perfis diferentes, né? Sim, sim. Eu e Neto, quem trabalha, nós dois. Aí eu sou mais da parte de áudio, ele de vídeo. Mas sempre no final,
a gente cobra um do outro, onde vai melhorar aqui e aqui, então se dá bem. Se dá bem, sim. Entendeu? Então, no caso de tem que vocês ser é assim. muito bom assim, como você falou, é natural da pessoa, É né? natural. Eu tenho um jeito para uma coisa, tem outro para outra. Isso. E assim, o bom é que existe essa dinâmica, né? Porque cada E um confiança, vai né? se completar, E né? confiança Isso. ao máximo, porque para dar Isso. certo como deu, tem que Isso. ter realmente confiança. Aí na parte de compras, nós duas sempre estamos juntas nas decisões de compras, sempre nós duas, porque 4 olhos vê melhor, 2 cabeças pensam melhor, que são decisões muito importantes para ser tomada, principalmente na compra, então a gente sempre está junta. Entendi. Uma pergunta para as duas. Quais valores vocês consideram essenciais para manter uma parceria sólida e um negócio saudável? O respeito, né? Eu acho que a gente tem que ter o respeito, a admiração. E, assim, você torcer, sabe, pelo outro. Quando você torce pelo outro, não tem porquê. Eu acredito que não tem porquê dar errado. Se a sua torcida pelo outro é tanto quanto para você. É positiva, né? Isso. Complementando tudo isso que Claudinha falou, a lealdade. Acho que a lealdade é o principal. A gente somos muito leal uma com a outra, tanto no profissional como no pessoal. Que bom. Né? Isso é bom. Identidade da loja e público, no caso. Como vocês escolhem as peças e os estilos que vendem nas viagens que vocês vão, nessas viagens de feira de moda, né? Qual campo vocês vão hoje mais? São Paulo? São Paulo, São Pernambuco. Paulo, Pernambuco. E a gente compra muito também com representantes. Isso. Né? Então, em relação ao estilo, eu acho que a gente trabalha um pouco de tudo, né, Claudinha? A gente analisa muito o público, O né? público o nosso em geral. cliente. E, Porque- assim, um dos fatores principais que a gente procura é sempre qualidade. Acho que é muito importante. Qualidade com preço justo, né? A gente sempre procura dessa forma. É uma forma que a gente acha que vai... Como é que eu quero dizer? Como é que eu quero dizer, Claudinha? Que vai satisfazer o nosso cliente. Entendi. Na Vocês verdade. não têm um profissional específico na equipe, né? Tipo, Não. estilista é vocês mesmos, né? Sim, sim. É vocês mesmos que já têm a prática, né? O olhar, né? E a gente sempre devido Coisa ao interessante. Dia a assim, dia, a né? análise que a gente tem do cliente, do que o cliente procura, porque assim geralmente as pessoas vocês compram só o que vocês gostam, não, nem sempre. Não pode. Tem Né? muita coisa que eu não Tem uso muita e eu compro. Tem muita coisa que a gente não usa, mas a gente sabe que a gente vende, que a gente Isso. tem cliente com esse perfil. Então a gente analisa o perfil dos nossos clientes para poder a gente ser mais assertivos nas compras. Até, por exemplo, a gente hoje, um público que a gente não tinha muito, era o Plus. Plus. E hoje, assim, devido à procura, aí veio, a gente analisou e a gente está em busca, já conseguimos marcas boas, como Com a preço Dalvânia disse, que a gente acessível, tem que Preço ter justo. essa análise assim, do cliente, né, da qualidade e do preço também. Então, a gente Que hoje bom. está trabalhando também com esse público, estamos investindo nesse público e vamos investir mais. Interessante. É um público que a gente vê que tem uma carência muito grande no comércio, né? E quando a gente posta alguma coisa do plus size, pense em um cliente que é fiel, que vai correndo para a loja comprar o plus size. Então, assim, é muito satisfatório vender a eles e a gente está procurando cada dia mais fornecedor, como a Cláudia falou, justo, com preço justo, com mercadoria boa, de qualidade. Né? Para O os que tem nossos que ter clientes. realmente quando o cliente percebe que um produto não tem qualidade, ou então tem pessoas que começam, porque hoje a pirataria está demais, né? Está demais em tudo que você imaginar, principalmente em roupa, em calçado. Sim. Então, se você vender, porque as réplicas tem aí, né? À vontade. Então, se for se basear só, tipo assim, em vantagem, em ganhar dinheiro, pode perder a essência, né? Isso. É verdade. E é uma das coisas que a gente tem o maior cuidado, né, Claudinha, em relação a essas piratarias. Quando a gente vê que é algo que é pirata, a gente prefere comprar uma marca até desconhecida, mas não compra pirata, Isso mesmo. entendeu? Porque a gente acha que perde a essência, perde, desvaloriza. Justamente. Porque, como é que eu vou dizer, você pode chegar lá e dizer assim, ô Adelvânia, e essa camisa aí é dessa marca mesmo? Eu vou dizer, não, Jorge, não é não. Essa daí é uma linha que estão fabricando, que eu estou vendendo. Entendi. Então, a gente não gosta de trabalhar dessa forma. A gente prefere trabalhar com a marca que não seja conhecida, mas Do que que seja conhecida. real. Algo verdade, bom, entendeu? né? Algo bom. Interessante. Isso.
Apareceu uma mensagem aqui, Gabi Lopes, eu sou fã dessas duas. Né? Obrigada, Obrigada, Gabi. Gabi. A gente também é sua fã. Superação e reconhecimento. Em algum momento pensaram em desistir? O que mantém vocês firmes? Nunca pensamos em desistir. O que mantém a gente firme, a fé que a gente tem. Que bom. A gente tem uma fé inabalável. Graças a Deus. Isso é bom. E já passamos por muitos perrengues, mas Mas a gente nunca desiste. não. Hoje, olhando para trás, o que mais emociona vocês nessa trajetória? O que é que passa na mente de vocês quando, às vezes, está sós? Todo nosso ser humano, a gente faz avaliação, todo mundo faz, né? Eu mesmo, o que mais me emociona é esse momento que a gente teve que colocar os 2 pés de sapato, o desespero, da gente encher aquelas prateleiras, porque era muita, chego a ficar arrepiada, era muita prateleira e para pouco sapato, e agora o que é que nós vamos colocar? Porque, assim, a primeira impressão é a que vai ficar, né? Então, como é que você vai inaugurar uma loja vazia? Então, é isso para mim, quando eu olho lá para trás, Jesus, como Deus é maravilhoso, porque a gente colocava, então, vamos colocar os 2 pares. Aí, se a pessoa vinha... E o roubo, só que a gente pensava no roubo, né? Porque já não tinha mercadoria, se fosse roubado. 2 pés de uma vez só. Eu disse, não, mas a gente vai ficar pastorando. Então, aí, quando a gente olha para tudo isso lá atrás, né, que a gente viu a dificuldade que a gente passou, e que hoje tem momentos que, mesmo com aquela loja grande, a gente diz assim, eita, tem muita mercadoria aqui, vamos vender, minha gente. Então, é gratificante. Que bom. Então, futuro, quais são os próximos passos da Oliver? Há plano de expansão em novos projetos? Tem sim. A gente tem ainda aquela parte de cima lá, que a gente está entregando nas mãos de Deus, para Deus direcionar o que é que vai ser. É o segundo Né? piso. É o segundo piso. Eu até pensei, quando inaugurou, que eu ia usar o segundo piso. Aí eu pensei, será que é tudo estoque isso aqui? Não, o Então estoque não é, só né? é no primeiro, aí tem um segundo também, que tem acesso pela lateral. Ah, entendi. Aí a gente já teve alguns planos, mas já Já passou. não foi. Então, deixa Deus agir. Trabalhar. Devagarinho, você falaram sempre, né? Pé no chão, né? Isso. Vocês não pensam não em Zé colocar, falaram aí que colocaram e não deu certo, No baú. porque e colocar filial em outra Pensa. cidade. Aí a gente pensa De vez assim, em quando eu dou uma cutucada. Mas você, Eu penso em um projeto aí junto com ela também. A gente sempre conversa sobre isso, mas é algo para um pouco mais para frente. entendi. Inspiração, que conselho vocês deixam para mulheres que sonham em empreender, especialmente começando do zero? O que é que você diz aí para alguém, uma mensagem? Eu diria para não desistir. Se você tem um sonho, acredite, confie, siga em frente, tenha coragem, né? Tem que ter força, determinação, porque a gente não pode só ficar acreditando também e não colocar em prática, não dar o pontapé inicial, tem que arregaçar as mangas e seguir em frente. Porque as dificuldades vêm também, mas quando elas vêm, a gente faz a mesma coisa que a gente fez lá no início. A gente arregaça as mangas e segue em frente. Porque senão, né? Não pode parar. As dificuldades podem aparecer, a gente está com aquela loja daquele tamanho, mas às vezes vem momentos difíceis, entendeu? Então a gente tem que superar, tem que correr atrás e a gente está sempre em busca do melhor para trazer para o nosso cliente, né? Então não desistir. Que bom. Confiar em Deus. Marcos Marinho, você conhece quem é Marcos Marinho? Não. Ele fala, eu tiro o chapéu para essas mulheres. Está de parabéns pela atitude delas. Deus abençoe. Primo, dá um abraço. Aí você vê se ainda eu não sei quem é, Marco Marinho, acho que é de São Paulo. Eu acho que é meu conhecido, é meu primo. Obrigado, Marcos Marinho. Obrigada, Então, amém. está acompanhando de lá, de São Paulo. Aqui, o programa aqui vai longe, Está viu? bombando. Que bom. Me diz mais aqui sobre... Estamos quase encerrando, viu? Gente, deixe seu like aí. Inscreva-se no canal, compartilhe. Vai no sininho aí para ficar sempre informado dos novos episódios. A gente trabalha muito nessa linha cultural, né? Deve até um tempinho, aqui colocamos muitos artistas. Fizemos também transmissões em eventos como
como festa junino, carnavais, mas o momento, estamos gostando muito, viu, das entrevistas. É bem interessante. Virão em breve mais outras pessoas que têm histórias também como a de vocês, história bem interessante. Então, mais uma vez, agradecer aqui ao apoio ao Oxinte, Moda Fitness, que amanhã terá aí a corrida RUM, amanhã, aqui na Oxinte, no Polo Moda. Então, participe aí, tem para 2 quilômetros, para 5, para 8 quilômetros, e ainda premiação de R$2.000. Abraço aí a Edinaldo, da Oxinte, toda a família Oxinte aí organizando esse evento esportivo. Em breve, dia 13 de julho, teremos a corrida da loja Tiffany, aí também no Polo Moda. Aqui apoio da Tropical, Calçados, do Prado, Vasconcelos, o Supermercado da Família, Cerâmica São José, do seu José Abílio, um forte abraço. Ao Posto São Luís, na rua Tobias Barreto, tem Petrox, melhor combustível. Selinete Informática, Selinete aí via cabo, qualidade aí em serviços e cursos também. Cerâmica Santa Maria de Reginaldo Primo, aqui na Capitão Fontes. Também Rei Chefão, temperos, pimentas e muito mais. A Pousada Trindade, mais conforto, a melhor da cidade, maior, aqui na Praça da Matriz. A Uniclínica lá na rua Odorico Alves, tudo em serviços, atendimentos médico, né? Lá tem raio-x, tem tudo que você precisa aí cuidar da sua saúde. Procura essa empresa maravilhosa. Abraço aí a Erildes. Também aqui em nome da Cerâmica Dona Yazita, Antiga Jacaré, a primeira da cidade, aqui na rodovia Luiz Aldo Oliveira. Tem qualidade aqui também em artefatos cerâmicos. Já encerrando nossa entrevista, e desde já agradecendo a vocês pela participação, deixaram lá a loja está bem movimentada, desde sábado da manhã, o pessoal procura demais, mas estão aqui conosco, fazendo essa entrevista maravilhosa, abrindo, na verdade, o coração e a história para vocês, de quem são elas duas. Então, a Delvânia e Cláudia aqui, muito obrigado por compartilhar essa história tão inspiradora aqui com a gente. A Oliver é muito mais que uma loja, é um exemplo de como determinação e parceria pode transformar sonhos em realidade. É o caso de vocês, hein? E se você curtiu essa entrevista, já sabe, deixa aqui seu like, comenta aqui embaixo e compartilha com quem valoriza o comércio local e acredita no poder do empreendedorismo feminino. Deixa uma mensagem para familiares ou para as pessoas que você gosta. Fica à vontade de vocês. Primeiro, eu quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui contando a nossa história, para que sirva para encorajar outras pessoas também, que às vezes pode ficar desanimada, ter os seus sonhos e ficar abalados, achando que é difícil. Não é fácil, mas não é impossível. E a gente consegue com muita garra, determinação e fé, né? Eu agradeço muito, eu sei que meus pais estão aí ouvindo, mandei o link para todo mundo. Que bom, que bom. Né? Tenho muito orgulho dos meus pais, né, pela pessoa que eu sou, eu agradeço muito a eles. Eu sei que tudo que eles fizeram foi pensando no meu bem, devido à necessidade. Então, quando a gente enxerga dessa forma, não tem peso, a gente não cobra das pessoas, porque a gente vê hoje os adolescentes muito cobrando dos pais, que eu queria que meu pai me desse isso, mas às vezes eles não têm condições. Né? Às vezes tem muitas pessoas que até faz coisa errada por conta da pressão dos filhos, de querer sempre dar o melhor aos filhos. Qual o pai que não queria dar o melhor aos seus filhos? Mas às vezes não tem as condições necessárias para dar. Então a gente tem que correr atrás. Né? E agradeço a minha família toda, meus irmãos, né? Meu irmão Robinho ali, que eu sei, meu irmão Tael. Robinho da Doetes, Frise Franco, guerreiro também. Viu? Somos assim de família humilde, mas muito unidos mesmo. Agradeço ao meu pai, minha mãe, que já agradecia, toda a minha família, a minha equipe maravilhosa da Oliver, que está preparada para atender vocês da melhor maneira possível, como vocês merecem. Meu muito obrigado mesmo. Sou muito grata de poder estar aqui compartilhando e ajudando no que puder com vocês. Muito bem. E você, Delvânia? Então, agradeço, Jorge, o espaço, né, para a gente contar aqui nossa história, né, que inspire também outras pessoas. Agradeço também muito a Deus pelo privilégio, né, que Ele nos deu de chegar até aqui, e com fé em Deus vamos chegar mais longe ainda, né, com a permissão dEle. Agradeço aos meus pais, né, que mesmo nas dificuldades, eles me ensinaram, e eu sou hoje quem eu sou graças a eles.
aos meus irmãos, em especial a minha irmã Natália, que é nossa parceira, nosso braço Guerreira. direito na loja, Natália né? tem... Que trabalha com a gente desde o primeiro dia da Oliver, né? E é minha parceirona também ali. E, assim, agradeço ao meu esposo, né? Também por toda a parceria, né? Por tudo, por todo o apoio. Minhas filhas queridas, abençoadas, né? E, assim, agradeço às nossas colaboradoras, como a Cláudia falou, que são nossas parceiras também, que estão junto em todo momento, né? Dando o melhor, o seu melhor. E também agradeço aos nossos clientes maravilhosos, né? Porque sem eles a gente não teria chegado até aqui, né? E dizer assim que cada um deles tem um lugar especial em nossos corações, né? E assim, sem eles nada teria acontecido, né? Toda a confiança que eles deram a gente, né? Graças a Deus. E assim, muito obrigado mesmo. Muito bem. Aqui as mensagens não param de chegar. Parabéns, Jorge, pela entrevista com essas empresárias abençoadas. Paulo de Santa Mutuca, aqui na rua, José Maria Costa, está aqui acompanhando e parabenizando Obrigada. vocês duas. Obrigada. Também a meu amigo Valdemir, o Chico Duro, parabéns, belíssima entrevista. Joana Dark está aqui também parabenizando vocês, muito bom isso aí. Então, pessoal, até o próximo episódio. Fica com Deus e Conexão Bíblia agradece a vocês duas e a todos vocês. Obrigada. Agradeço também ao meu esposo, né, que eu esqueci, que é uma pessoa muito importante na minha vida, que me apoia, que eu sei que me admira e torce muito, torce muito por nós. Até eu falei com ele agora, eu disse, fique com os meninos, que eu vou lá para a rádio. Tem que compartilhar, né? E os meus filhos também, né, que são a nossa base, nossa família é a nossa base, né? Deus é maravilhoso, que Deus ele faz tudo assim nos mínimos detalhes, mais do que o que a gente pensa, mais do que o que a gente sonha. Como ela disse que a gente não sonhou em estar onde está, mas Deus ele já sabia onde a gente ia chegar e vamos chegar Deus muito mais com fé em Deus. Muito obrigada mesmo. Um abraço também ao seu esposo da Central Frios. Obrigada. Meu grande amigo. Muito bem. Até mais. Foi bom, gente. Foi bom, muito bom. Foi muito bom porque todos chegaram.